Olá, eu sou Ayrton. Seja bem-vindo à nossa segunda aula. Nessa aula vamos falar de escrita e leitura de dados. Também falaremos acerca da escrita e leitura de dados. Também veremos as formas de concatenação e veremos como comentar um código e o que isso significa. Então, abra o projeto anterior que vimos na aula 1. Abra o Visual Studio. Vamos fazer um programa que leia dados, que vai ler o nome do utilizador e vai apresentar dizendo bom dia. Começamos por console. Para mandar uma mensagem na tela, o comando, a função ou método de escrita é write. Tem write e tem writeline. A diferença entre write e writeline é que write ele escreve, mas não muda de linha. Writeline escreve e muda de linha. Vamos utilizar o write. Na aula passada utilizamos o writeline. Vamos dizer, digite o teu nome. Dá um espaço para ficar bonito. E vamos utilizar o comando de leitura. Digite console.read. Tem o read e tem o readline. E tem o readkey. O read ele retorna um dado do tipo inteiro. O readline retorna dados do tipo string. Um nome é um tipo string. Tipo string é o que? É que recebe cadeias de caracteres, ou seja, recebe nomes. São para receber nomes e textos. Então, vamos utilizar o readline. Esse comando é de leitura. Ele vai ler o valor que ser digitado na tela. Então, esse valor devemos guardar, porque é uma informação útil. Para guardar, vamos criar uma variável. Vamos criar uma variável também do tipo string, conforme que é o valor que o método readline retorna. Então, vamos declarar string nome igual a console readline. Até aqui o nosso programa já faz o quê? Já faz escrita na consola e também já lê o dado. Nesse caso, já lê um nome. Depois de pedir o nome e escrever, nós podemos mandar uma mensagem dizendo olá fulano ou bom dia fulano. Digite console.writeline ou simplesmente write. Mas eu vou meter writeline. Então, vamos dizer bom dia fulano. Vamos fazer a concatenação. Concatenar é juntar dados, é juntar strings. Unir, por exemplo, bom dia, nome. Fecha parênteses. String são dados que são inseridos dentro das aspas. Bom dia é uma string. Nome também é um tipo de dado string, é uma variável do tipo string. Então ele vai concatenar utilizando o operador mais, que é um operador matemático, aritmético. Vamos ver o teste. Vou separar para não ficar muito junto, para facilitar o entendimento. Vamos executar o nosso programa.
digite o teu nome, vou meter Ayrton, e saiu logo. Saiu logo porque é o que aconteceu no programa da primeira aula. Devemos colocar o console.readkey. Esse comando espera qualquer tecla do computador. É que vai fazer o programa parar. Ou seja, esse comando, essa instrução, deve estar sempre no final dos nossos programas em C#. Executa para vermos o programa. Digite o teu nome. Tá aqui, vou colocar Ayrton. Dou Enter e aparece o nome dizendo bom dia, Ayrton. Clico e sai. O que aconteceu aqui? Repare, quando começa o programa, a primeira linha que o programa executa é o console write, com a mensagem digite o teu nome. Vou digitar o nome, Ayrton Yagami. Esse nome que eu digitei, o comando que vai receber, ou o método que vai receber esse nome, é o readline. Depois dele armazenar esse nome, ele tem que enviar na variável, a variável nome. É o que acontece aqui. Vou dar Enter. Depois de eu fazer isso, ele enviou o nome Ayrton Yagami para a variável para a variável nome, que é essa, e executou a terceira linha de código, que diz bom dia, e faz a concatenação, ou seja, ele juntou a palavra bom dia com o meu nome, que é essa variável nome. É o caso daqui, bom dia, nome. Isso é que é fazer concatenação. E por último, parou na quarta linha, que está a esperar qualquer tecla para fechar o programa. Clico, fechou o programa. Bom, a partir daqui nós vimos como fazer escrita na linha de comando. Ele faz escrita na linha de comando ou na consola. Ele lê. Já vimos como fazer uma leitura. O comando de leitura é o readline, e guardamos o nosso dado a partir na variável nome e apresentamos a nossa mensagem fazendo a concatenação, ou seja, juntando a expressão bom dia com a variável nome, utilizando o operador mais. Mas, além da forma de concatenar utilizando o operador mais, há outro método. Por exemplo, nesse nosso programa podemos utilizar a seguinte expressão. Em vez de utilizarmos o operador mais, podemos abrir chaves, colocar 0 e fechar a chave e meter um ponto e separar a expressão toda que está entre aspas, com uma vírgula separando das aspas. E o resultado que teremos é o mesmo do passado. Reparem. Digite o nome, vou digitar Ayrton, e o resultado é o mesmo. A diferença é que na primeira vez utilizamos o operador mais para concatenar, e nessa utilizamos apenas a expressão chaveta número e fechamos a chaveta e separamos a expressão. Em vez de ponto, separamos, em vez de o operador mais, separamos com uma vírgula.
Vamos entender melhor esse exemplo. Dessa vez, em vez de pedirmos apenas o nome, vamos pedir o primeiro nome e o último nome. Vamos dizer: digite o teu primeiro nome. Aqui vamos meter primeiro nome. Vou copiar essa expressão toda. Digite o teu último nome. Aqui vou colocar último nome. Vou apresentar a outra forma de concatenar. Aqui vai dizer bom dia, meter outro valor e repare como é que vai apresentar. Primeiro nome, vírgula, último nome. Quero dizer que último nome. Quero dizer também que o C# é uma linguagem case sensitive. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele difere as palavras ou as variáveis com nome maiúsculo e minúsculo. São diferentes. Por exemplo, declaramos uma variável com o nome, primeiro nome. Se nós, ao utilizarmos, não colocarmos a letra P, por exemplo, com a letra maiúscula e colocamos minúscula, ele não vai reconhecer essa variável. Vai dizer que essa variável não existe nesse contexto. Está aqui, não existe nesse contexto. Isso quer dizer que ele é case sensitive. Ele difere os nomes. Ele se importa com a diferença se é maiúsculo ou minúsculo. Então vamos fazer o nosso teste. Vamos executar o programa. Digite o primeiro nome, Ayrton. Digite o último nome, Yagami. Bom dia, Ayrton Yagami. Bem, essa é a outra forma de concatenar e é isso que eu queria apresentar hoje. Vimos como ler dados e como escrever dados. Vimos como fazer concatenação, vimos 2 modos de fazer concatenação. Bom, por hoje é tudo. E quero que se inscreva no meu canal para receber mais vídeos novos. Estou com o propósito de fazer uma série de vídeos. E baixe o meu e-book. Quem está a aprender algoritmos, esse e-book vai facilitar muito a sua vida. É tudo por hoje. Até a próxima aula. Tenha um bom dia.